Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Graça Martins, sou ministra leiga da palavra da paróquia São José e São Gabriel Passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nesta terça-feira, dia 2 de março de 2021, na segunda semana da Quaresma, o evangelho de hoje está em Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura, que está em Isaías 1, 10, de 16 a 20, vem nos dizer no versículo 16 que nós devemos nos lavar e nos purificarmos, tirar de nós toda a maldade e deixar de fazer o mal. Já no Evangelho, vem nos dizer que Jesus falava para uma multidão e para os seus discípulos. Qual é a diferença de multidão e de discípulo? Multidão é aquele povão que está ali, segue Jesus, mas na maioria das vezes está sempre em busca de um milagre que ele poderá fazer. Já os discípulos de Jesus, eles estão em busca de um aprendizado. Eles estão ali porque amam a Deus, amam Jesus e tentam cada dia aprender mais com os ensinamentos de Jesus. Atualmente, nós podemos ver, tantas situações de tantas pessoas que sobrecarregam os outros com suas obrigações, mas não são capazes de carregar ou de mover um dedo para que possam facilitar para os outros. Eles gostam de ser chamados de mestre, de pai. A gente sabe que em muitas situações a gente, o pai fulano de tal, o pai cicrano, vai no pai beltrano. O mestre disso, o mestre daquilo. Não estou dizendo que o pai tem noção, daqui a pouco as pessoas vão achar que a gente não pode mais chamar o pai biológico de pai, não é isso.
Estou dizendo de uma situação em que a gente começa a dar o título de pai, de mestre, de guia, e na verdade as pessoas não são merecedoras desta situação. Mestre que nós temos é só Jesus. Pai é só o Pai Celestial, porque nós todos somos irmãos. Guia também é só Jesus que nos guia para o caminho certo, para o caminho do bem, para o caminho da eternidade, para o caminho de um aprendizado correto, e que muitas vezes nós vacilamos e não absolvemos aquilo que o Senhor tem nos dizer. O maior dentre vós deve ser aquele que serve, aquele que é humilde. Porque os mestres da lei, os fariseus, eles tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés. É o que diz aqui no versículo 2. Aí no versículo 3 diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não os imiteis em suas ações, porque eles sobrecarregam e não fazem. Que o nosso Deus, o Pai Celestial, Ele nos ajude a acordar para a realidade, a nos termos interesse, a nós termos, interesse para ser discípulo de Jesus, de acordo com a nossa vontade. Porque se eu quero ser discípula de Jesus, eu não faço o meu possível para ser, Deus também não vai fazer. Eu faço o meu possível e Deus vai fazer o impossível dele, para que a gente possa ser realmente discípula e discípulo de Jesus. Por isso eu convido você, mais uma vez, nessa terça-feira da Quaresma, da segunda semana, a buscar esse aprendizado. Não buscar Jesus só porque ele está falando, mas buscar Jesus no sentido, no intuito de aprender. Porque de uma multidão que seguia Jesus, ele tirou uma vez 72 para que fossem de 2 em 2. Depois ele tirou 12 para estar mais próximo. Depois só 3 teve a oportunidade de estar mais próximo dele no monte. Mas só apenas 1 esteve presente ao pé da cruz. Que eu seja esse 1 que vai estar ao pé da cruz, absorvendo todo o ensinamento de Jesus. Que seja você esse 1 a estar ao pé da cruz. Não abandonar nunca a palavra, a mensagem de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.